maçonaria da esquerda, comunismo. E o que eles mais matam são cristãos. É o governo mundial do anticristo. Aqui nós não estamos diante de uma discussão política, mas de uma discussão espiritual. Pessoal, hoje é um dia muito especial aqui para o canal, por Investigação Bíblica. Eu estou aqui no 15 de novembro de 2022, Proclamação da República. Uma mega manifestação, cerca de 3 milhões de pessoas que não
não se conformam com o resultado das últimas eleições presidenciais. E eu estou com uma pessoa muito especial aqui do meu lado, um pioneiro no Brasil acerca da questão da nova ordem mundial. Eu costumo dizer que o primeiro cara que eu vi em rede nacional falando sobre nova ordem mundial foi o Enéas, o Dr. Enéas, do Prona. Mas o Enéas, ele era um pouco mais sutil, né? O primeiro cara que realmente eu vi tocar na ferida, que vi aprofundar a questão da nova ordem mundial, que eu vi falando sobre Illuminati em rede nacional, se chama José Renato Pedrosa. O José Renato Pedrosa, do Sinceros. O José Renato Pedrosa, lá atrás do Desafio das Seitas. Então é esse cara que está aqui hoje do meu lado e eu vou pedir para ele conversar um pouquinho com vocês, tá? Falar as impressões dele acerca desse movimento e o que ele realmente acredita, tá? Do que realmente ele acredita que se trate isso daqui. O que realmente está em jogo aqui hoje. Com vocês, José Renato Pedrosa. Todo mundo deu a sua opinião sobre maçonaria. Vamos ouvir a opinião de Deus? Alguém está interessado, telespectador, em saber o que Deus pensa sobre a maçonaria há 2.600 anos? Me permitam irmão. Olha como Deus é maravilhoso. E levou-me à entrada, Ezequiel 8, vou partir do versículo 15. E disse-me: viste, filho do homem, verás abominação maior do que esta? Prazer de rever os amigos e irmãos, que nós já participávamos naquelas reuniões, que está aqui o nosso irmão Batista, né? Pode chegar aqui, Batista, que nós fazíamos esse movimento de casa em casa, de local em local, em escolas, e hoje nós estamos fazendo pelo mundo inteiro. Isso aqui é uma demonstração daquele governo mundial do anticristo. Esse governo mundial só tem um inimigo, a Igreja de Cristo, essa manifestação toda. E ele vai se manifestar no Templo de Salomão, reconstruído lá em Jerusalém. Aqui é a segunda besta. A primeira besta vai emergir das muitas águas lá do sistema religioso que foi criado em 1929, a sede dele, que é no Vaticano. Vai emergir a primeira besta, o falso profeta, e a segunda besta do Templo de Salomão. E eu quero iniciar fazendo uma pergunta. O maior sonho da maçonaria é a reconstrução do Templo de Salomão. E aí estão incluídos os Illuminati, Bilderberg, Rothschild, todas as sociedades secretas. Por que eles já não construíram esse Templo de Salomão, que segundo Albert Mackay, na Enciclopédia Masonic de Albert Mackay, ele diz que o maior sonho da maçonaria em 1870 e pouco, isso que ele escreveu, é reconstruir o Templo de Salomão. Porque tem 2000 anos e eles não conseguiram reconstruir esse Templo de Salomão. É o maior sonho do governo mundial do anticristo. São os caras mais ricos, mais ladrões, mais assassinos. Esse comunismo, principalmente da maçonaria da esquerda, comunismo. E o que eles mais matam são cristãos. É o governo mundial do anticristo. Aqui nós não estamos diante de uma discussão política, mas de uma discussão espiritual, das trevas contra a luz, do bem contra o mal, de Deus contra Satanás. Por quê? Eles têm todo o dinheiro do mundo e não conseguiram reconstruir esse Templo de Salomão, porque Deus está no controle. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 15, falam 5 coisas. A primeira coisa diz que esse líder mundial, esse anticristo, ele vai se assentar no Templo de Salomão querendo parecer Deus. Ele nunca foi e nunca será Deus. É o iníquo. Iniquidade significa legalizar todo o pecado, que está no Plano Nacional de Direitos Humanos 1, 2 e 3 da ONU, da década de 90,
Plano Nacional de Direitos Humanos, diz que você não pode trabalhar até os 20 anos, que é crime. Mas você pode matar, você pode roubar, prostituir, usar cocaína, crack, fazer aborto. Isso já foi provado pelo maçom Illuminati Fernando Henrique Cardoso, que entregou a nossa Vale do Rio Doce para o maior traficante do mundo, chamado Jorge Soros, como meu amigo Enéas dizia. Isso já é publicação internacional e nós mostramos isso vastamente comprovando isso. O Plano Nacional de Direitos Humanos 2 da ONU permite você praticar todo tipo de perversão sexual. Você só não pode denunciar que é crime. E o Plano 3, aprovado pelo Lula, significa que você pode invadir qualquer propriedade alheia, pode se reagir, você pode matar, que não é mais crime. E você só não pode pregar o evangelho, que é crime. Então as três coisas que são crimes, segundo a ONU, é trabalhar, é viver uma vida sexualmente normal e pregar o evangelho. Você não pode fazer essas três coisas. O resto você pode fazer tudo, que o iníquo já legalizou todos estes pecados. A ONU é a maior loja maçônica do mundo. A carta da ONU é 100% manifesto comunista. A ONU não tem credibilidade nenhuma. Haja vista o que aconteceu na pandemia. Todas as orientações que ela deu, segundo a Organização Mundial de Saúde, totalmente ao contrário, que é a segunda característica desse governo mundial. A primeira eu já falei, que é a legalização do pecado, a iniquidade. O segundo é a operação do erro. O que é certo é errado e o que é errado é certo. Hoje os traficantes são as pessoas que estão querendo mandar no Brasil. E os trabalhadores, as pessoas honestas, íntegras, são perseguidos pelo aquele poder instituído hoje no Dia da República. Nós estamos aqui em frente à Praça da República. Eu gostaria que vocês colocassem aqui, ó. Essa é a Praça da República. Aqui que o Marechal Deodoro montou esses três pontinhos de executivo, legislativo e judiciário. Então, esta é a operação do erro. Terceiro, o mistério da injustiça operando no nosso meio. Será que precisa explicar isso hoje? Os nossos tribunais de justiça são os mais injustos, principalmente contra as pessoas cristãs, as pessoas que geralmente não têm hábito de beber, de fumar, de matar, de roubar, não tem hábito de promiscuidade, não é usuário de cocaína, crack, maconha. É isso que incomoda esse governo mundial. É um governo de bandidos, de assassinos. O que o sistema comunista sempre assassinou foram cristãos. Foram os cristãos que o sistema comunista sempre assassinou. Por isso ele é chamado governo mundial do anticristo. Nós estamos aqui diante de uma batalha espiritual e ele não pode fazer nada, não pode assumir esse governo dele, porque só tem um que pode deter tudo isso, é o Espírito Santo, até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses capítulo 2, escrito há 2000 anos, esta carta de apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Por isso que eles estão tentando reconstruir esse templo de Jerusalém 2000 anos e não conseguem. Não consegue, porque apóstolo Paulo, quando chega no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, no versículo 20 e 23, ele vê quase 5.000 ídolos. E ali, quando ele chega nesses 5.000 ídolos, ele vê lá no cantinho, templo, altar do Deus desconhecido. Era esse Deus que o Brasil desconhecia. Agora o Brasil está conhecendo esse Deus verdadeiro. E ele disse, esse Deus verdadeiro, ele fez o céu e a terra e domina sobre o céu e a terra. Ele não habita em templo feito por mãos de homens. Ele não é servido por mão de homens. Ele nos dá todas as coisas, inclusive a respiração e a vida. Esse é o Deus que nós estamos honrando e não tem ninguém superior a ele. Cadê esse grande
Illuminati para se manifestar lá no Templo de Jerusalém. 2000 anos, são os maiores ladrões, maiores corruptos, maiores assassinos, maiores promíscuos, fazem o tráfico de droga internacional, criam todas as guerras. Por que ele não constrói essa porcaria desse prostíbulo de Salomão? Porque Deus está no controle, Ele domina sobre o céu e a terra. E o único que pode deter isso é o Espírito Santo que está dentro de mim e de você. Quando a igreja for arrebatada como o Espírito Santo, Apocalipse 4:1, aí Jesus abre os 7 selos. Quando ele abrir os 7 selos, o primeiro selo ele vai liberar os 4 cavaleiros de Apocalipse. Quando liberar os 4 cavaleiros, o primeiro é o anticristo. Aí que ele tem permissão de 3 anos e meio para reconstruir esse prostíbulo de Salomão. O anticristo, esse mico, o homem do erro, do pecado, da injustiça, se manifestar lá, querendo parecer Deus. Nunca foi e nunca será Deus. Mas aí a igreja já foi arrebatada. Aí eles vão fazer o pior governo do mundo, que Jesus fala em Mateus 24, no sermão profético. Será o pior governo do mundo. Nunca existiu um governo tão ruim, tão perverso, e nunca mais existirá na face da terra esse governo que está para ser anunciado agora. Isso é palavra de Deus, profecia cumprindo. Então o Senhor está no controle de todas as coisas. Enquanto a igreja estiver aqui, Satanás tem que andar embaixo dos pés da igreja. Ele não manda nada, pode ser ministro, juiz, presidente, seja quem for. Olha a demonstração desse governo mundial, desse maçom, ladrão que cortou o dedo para não trabalhar e chama de trabalhadores. Hitler também era da sociedade secreta Thule, cavaleiro templário. Nunca trabalhou. Olha a desgraça que ele fez no mundo. Esses homens vieram para matar, roubar e destruir. João 10, versículo 10, que Deus diz, eles vieram para matar, roubar e destruir. São iníquos, não têm amor ao próximo. Adoram Satanás, que eles chamam de grande arquiteto do universo. Onde tem na Bíblia esse nome? Isso não existe. Você já viu alguém expulsando o demônio em nome de Gadu? Me prova aí, me vê algum. O único nome que Satanás treme e cai é o nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Esse é o Deus verdadeiro, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então eles jamais vão fazer esse governo mundial enquanto a igreja estiver aqui. Leia 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse, o capítulo 4, 1, que é quando a igreja é arrebatada. Então nós estamos aqui como servos de Deus para fazer diferença. Fazer diferença. Eu, para chegar a médico, exerci 17 profissões. Nunca roubei nada de ninguém e nem preciso roubar nada de ninguém. Porque o dia que eu precisar roubar um centavo de alguém, vou dizer que Deus não existe. Então o povo brasileiro é povo de fé que ama e teme ao Senhor. Nunca o Satanás vai atingir aqui esse governo mundial, porque Deus está no controle. Quando a igreja for arrebatada, Apocalipse 4:1, ele vai abrir o primeiro selo e a igreja será arrebatada. Aí Satanás vai poder ter os 7 anos dele para fazer a porcaria dele aqui. Entenderam? Então, esta é uma batalha espiritual que nós estamos vivendo. É o princípio das dores, não é a grande tribulação. E está muito escrito, as profecias muito declaradas. Que Deus possa continuar abençoando essa nação, as pessoas de bem e de valor, que Ele vai separar o bode das ovelhas. Apocalipse, Mateus 25. Ele vai separar o bode das ovelhas. As ovelhas ele dirá que estão à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que está-vos preparado desde a fundação da terra. E o que estiver à sua esquerda, os bodes, ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A sentença já foi dada. É só a gente aguardar o cumprimento das profecias da palavra de Deus. Parabéns ao povo brasileiro que está dando um exemplo para o mundo inteiro, que você pode viver com dignidade, cultuando os valores morais, éticos e espirituais, retendo as coisas boas e desprezando as coisas ruins. Nós estamos nessa batalha há 43 anos, quando nós começamos a falar tudo isso. E aqui tem as pessoas, aqui que estavam com a gente quando nós começamos isso.
E agora tem vocês que estão levando esse movimento que está aqui, começou conosco, mostrando a verdade ao povo brasileiro. Viram que a ONU controla 100% da mídia, a maior loja maçônica do mundo, que só fala mentira, engana as pessoas todas, como nós falávamos há 43 anos, uma mídia mentirosa, satânica. A ONU, nós temos que lembrar, a maior loja maçônica do mundo, a pior desgraça do mundo, que todas essas promiscuidade e perversidade permitidas por ela e os bandidos que seguem esse povo já foram desmascarados. E diante de Deus, quem vai poder enganar Deus se não consegue enganar os servos dele? Peço que Deus continue abençoando essa nação. Nós estamos sendo vistos pelo mundo inteiro como um povo que ora, um povo que trabalha. Eu exerci 17 profissões até chegar médico. Nunca roubei nada de ninguém e não preciso que ninguém libere o homossexualismo, prostituição ou roubo. Não preciso, que a palavra de Deus deixa dois únicos grandes mandamentos que Jesus deixou: amarás a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. É 100%, não é 99% que Deus quer. E o segundo mandamento semelhante a esse é: amarás o próximo como a si mesmo. E ele diz: quem cumpre esses dois mandamentos, cumpre toda a lei. Não precisa desses cafajestes lá em Brasília, a maioria deles ligada à maçonaria, fazendo as leis que eles não cumprem. Tem no livro lá, traduzido já por nós, no ano 2000, Maçonaria, o Engano Fatal. Prova que mesmo que você seja um juiz e o seu irmão maçom cometeu um crime, você é obrigado a absorver. Eles não cumprem a Constituição brasileira. Isso que o Bolsonaro está lutando aí para cumprir a Constituição brasileira. Mas todos esses juízes, desembargadores, pertencem à maçonaria. E você sabe quem libertou o maçom satanista do Fórum de São Paulo, o traficante Michel Temer? O desembargador Atier. Eu mostro foto dele sentando no obelisco e mamando dois outros homens numa cama. Esse é o namorado do segurança do Michel Temer. Isso é maçonaria. Isso é abominação diante de Deus. São os bodes que Deus não aceita como ovelha. Esse é o problema do nosso Brasil. Nós precisamos de homens e mulheres de valores. Eles fazem leis e não cumprem. São os primeiros a não cumprirem as leis. E Deus deixou essas duas leis para nós. Quem cumpre essas duas leis, cumpre toda a lei do mundo. Porque quem ama a Deus e ama o próprio, não mata, não rouba, não mente, não pratica idolatria. Então essa é a mensagem que nós temos pregado há 43 anos, que ninguém acreditava. Está aqui um movimento para o mundo inteiro ver que Deus está no controle de todas essas coisas. Doutor Pedrosa, uma pergunta. Ultimamente a gente tem ouvido falar muito a respeito do teatro de tesouras, que seria um revezamento entre PT e PSDB pelo governo do Brasil. Um sai, o outro entra. Um entra, o outro sai. Agora que a gente tem ouvido falar nisso, mas eu me lembro muito bem de que o senhor sempre disse que são dois lados da mesma moeda e que isso seria um revezamento entre duas facções maçônicas. Explica melhor isso pra gente, porque atualmente o que a gente vê é exatamente a união dessas duas facções representada na chapa Lula e Alckmin. A direita neoliberal, que é o socialismo fabiano, o socialismo inglês, né? E o comunismo mesmo, o socialismo bolchevique. Os dois unidos contra uma direita que ascendeu recentemente no país, que me parece a direita verdadeira, né? O conservadorismo, o patriotismo. E os dois tiveram que se unir, de repente, de forma inédita na história, né? De repente tiveram que se unir contra esse patriotismo que ascendeu no Brasil. Então, como que o senhor explica essa questão? Olha, o que a palavra de Deus diz, que esse líder mundial, o anticristo, ele é o pai da mentira, é o enganador. João 10, capítulo 10, é um mercenário, vive em função do dinheiro. Não importa a fonte, os fins justificam os meios. Está lá no protocolo dos idiotas de Salomão, a Bíblia da maçonaria. Os fins justificam os meios, vale tudo. Como é que um ser humano, uma pessoa pode usar um negócio desse para querer dominar o mundo? Ele diz: os cristãos são os cordeirinhos e nós somos os lobos. Se você encontrar um cristão inteligente, você mata, você chama ele de louco. Nós criamos as falsas teorias como a de Darwin, que o homem veio do macaco. Nós criamos as crises econômicas. E
vai por aí afora. Eu, quando peguei esse livro e digitalizei, que era proibido naquela época, e soltei pelo Brasil inteiro para saber qual é a carta dessas pessoas que se dizem pessoas de bem. Vamos citar o caso do Aécio Neves e a Dilma. Eu anestesiei o Aécio Neves na década de 90 para fazer plástica do nariz. Ele já era o maior cheirador de cocaína do Brasil. Como um cara, um maçom desse chega à presidência do Brasil, que moral tem? Por isso o Brasil tem quem manda são os traficantes que sustentam esses bandidos. E ali naquela eleição, 5, 10 minutos para terminar, todo mundo aplaudindo, o Aécio ganhou. Na realidade era 6 ou meia dúzia, tudo faria do mesmo saco. O que adiantou? Nada. Não adiantou nada. Então é isso que eles fazem, é 6 ou meia dúzia, não tem diferença nenhuma. Tem o mesmo caráter, o mesmo perfil. E Deus nos levantou para lutar contra isso. E o Aécio Neves perdeu depois de estar ganhando 5 minutos antes das eleições. Então isso é tudo marcado. O povo brasileiro nunca elegeu ninguém. Nunca elegeu. Nós denunciamos a falsidade dessa urna desde 2003, com o Da Vinci, que eu entrevistei, foi o primeiro a denunciar aqui no Brasil a urna eletrônica. Era sócio da Camargo Correia, que denunciou o sistema de propinas. O Da Vinci foi o primeiro a denunciar isso. Então isso é uma vergonha. Tem que acabar isso em nome de Jesus. Então eu expliquei na prática para você ficar sabendo o que aconteceu entre eles. Sempre foi assim. São duas lojas maçônicas, são, aliás, duas facções maçônicas. Sim, a da esquerda e da direita. A da esquerda é a maçonaria mais satânica, é a maçonaria francesa. E a da direita é a maçonaria inglesa. Agora, uma outra questão, doutor. Quando a gente pega o mapa da América do Sul hoje, está quase todo dominado pelo socialismo, exceto Paraguai, Uruguai, Equador, né? O Brasil nesse momento de impasse. E eu me recordo também de que o senhor sempre apontou ali Apocalipse 17:17. Eles têm uma mesma ideia, né? Que na composição do governo do anticristo haverá uma mesma ideia norteando todos os governantes. E o que a gente vê hoje é essa mesma ideia dominando, varrendo nações, varrendo países. O globalismo, o socialismo. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, é o governo mundial do anticristo. Isso aí não tem como mudar. Esse globalismo pode chamar de qualquer forma. Isso tudo vai voltar para uma única liderança. Uma liderança mundial do anticristo. É o governo anticristo. Não é um governo de direita, de esquerda, disso ou daquilo. É um governo de Satanás. É o governo de Satanás. Todo esse governo, Illuminati, tudo isso é o governo mundial do anticristo. Da maçonaria, Rothschild, Bilderberg, é o governo mundial do anticristo. Não tem outro. Por isso estou dizendo, nós estamos aqui diante de uma batalha espiritual. Que a Igreja de Cristo está vencendo. E nós vamos continuar vencendo isso. Amém. Doutor, deixa um recado final para o público do canal Investigação Bíblica. O próprio nome diz tudo, investigação bíblica. A palavra de Deus diz, examinai as Escrituras. Errais não conhecendo o poder de Deus, porque não examinam as Escrituras. Então, tem que examinar, está tudo ali. Por exemplo, para as pessoas terem uma ideia, há 2.700 anos foi dito que no Brasil, no mundo inteiro, existiriam muitos homossexuais desse governo mundial do anticristo. Daniel 11, versículos 37. Esse governo mundial satânico, ele não prestará conta ao Deus verdadeiro de Abraão, Isaac e Jacó, nem terá afeições à mulher. Quando eu falei isso há 43 anos, eu espero que o mundo vai ficar cheio de distúrbios sexuais, de psicopatas, fazendo sexo com animais, fazendo sexo com crianças. Isso tudo é do governo mundial do anticristo. Nós denunciamos tudo isso. Está lá em Daniel 11:37, há 2.700 anos. Há 2.700 anos está isso denunciado lá. Que o mundo
fazem sexo com animais. Moisés já disse isso há 4.000 anos. Livro de Levítico, em Levítico, Êxodo, Número, Deuteronômio, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia já falavam sobre isso. E esse é o governo mundial de Satanás. Não tem nada a ver com as pessoas de bem, com a pessoa de Deus. É só examinar as Escrituras. Então nós tivemos todo esse trabalho. Você não podia falar isso em lugar nenhum. E nós fomos falando um por um, de igreja em igreja, até chegarmos na BID TV e fazermos aquele programa que ficou tradicional aqui no Brasil. O primeiro programa na televisão que mostrou claramente o que é esse governo mundial de Satanás dentro da palavra de Deus. O senhor foi a primeira pessoa em rede nacional a fazer isso. Fomos e temos o prazer de ter essa multidão que hoje conhece a verdade e não aceita esse mundo de pecado, de corrupção, de injustiça. O povo de Deus não aceita isso e nunca aceitará. Porque a palavra de Deus diz: buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. O povo de Deus não vive da injustiça, mas vive da verdade. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então essa é a mensagem, é a mesma mensagem de 4.000 anos, a mensagem do tempo de Noé, a mensagem do tempo de Jesus mais 12, a mesma mensagem de Ló em Sodoma e Gomorra, a mesma mensagem. Então nós estamos aqui felizes da vida, vendo que está chegando o tempo da igreja e a palavra de Deus nos manda: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então é com esse propósito que nós sempre estivemos. Nunca vendi um CD, um DVD, nunca cobrei dízimo e oferta de ninguém, sempre vivi do suor do meu rosto. Trabalhei na Santa Casa sendo roubado pelo maçom Alzira Zaru, que fundou essa religião LBV. Fazia sem anestesia, só recebia 30%. Assim que vive esses homens, já está queimando lá no inferno. Mas Deus, o povo de Deus, vive pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a mensagem que continua sempre firme na palavra de Deus, que é a nossa Constituição. Amém. Deixa eu aproveitar que eu estou com 2 gigantes aqui reunidos, né? É um momento raro. Paulo Barbosa, deixa uma mensagem também para o público do canal Investigação Bíblica. Eu endosso, tenho o prazer de estar ao lado do Dr. Renato Pedrosa, que foi um dos primeiros a despertar esse lado de pesquisar, de estudar, de descobrir a verdade. As pessoas viram enganadas há muito tempo, muitos anos. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje com o Pedrosa, vendo o passado, que eu tenho passado uma história, pela minha idade, né? Eu tenho mais experiência, um pouco mais de conhecimento para avaliar a situação de hoje. Então eu endosso todas as palavras que o Pedrosa disse aqui. Tudo baseado na sinceridade, na verdade, e a luta aqui é espiritual. É um prazer estar aqui do lado dele. Amém. Então, grave esse versículo, irmão. Teve um homem, eu me orgulho de o mundo me conhecer como louco, porque assim eles reconheceram, depois de Jesus, o maior homem que eu conheci, apóstolo Paulo, em a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim, o apóstolo Paulo falando, Deus dando essa mensagem para nós, porque o evangelho é loucura aos olhos do mundo, mas é o poder de Deus para todo aquele que crê no nome de Deus. Então, evangelho para mim é poder, para os mundos é loucura. Então, eu quero sempre que o mundo me reconheça com esse poder de Deus, mas eu nunca vou abrir mão do evangelho, eu nunca abri. E se quiserem me chamar de louco, ou quiserem, tudo bem, mas faz parte da vida cristã.